Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Batista, vamos falar a respeito nesse vídeo referente à reforma íntima. E uma pergunta que me vem é por que não tem espíritos perfeitos fazendo palestras e falando a respeito da reforma íntima? Me toquei a perguntar, porque espíritos imperfeitos falam referente à reforma íntima, como eu. Né? Eu não sou espírito perfeito e estou falando referente à reforma íntima. Seria muito melhor que espíritos perfeitos falassem a respeito desse tema. Mas daí não caberia espaço para, quem sabe eu falar e explanar. Então espíritos perfeitos deixam, lugares e vagas para que nós imperfeitos pudermos aí estudar um pouquinho mais e dialogar e debater a respeito do tema. Então é importante nós fazermos sempre essa pergunta referente à reforma íntima, né, irmãos? Então, a reforma íntima é como nós estamos vivenciando e vivendo, e a reforma íntima é como se fosse um avião que está no ar. E esse avião que está no ar, ele tem que fazer um reparo. Já imaginaram isso? Ele fazer um reparo no ar. Então esse avião, ele fazer o reparo no ar e não pode pousar. Assim é a nossa reforma íntima, irmãos. A gente vai fazer a reforma íntima vivenciando as experiências. A gente vai fazer a reforma íntima vivendo e aprendendo com as particularidades da nossa existência. Então, você encontra sempre a reforma íntima no dia a dia, aprendendo um pouco mais a respeito dela, nos ensinamentos dentro da doutrina, nas leituras. Então isso é importantíssimo nós termos em mente. Buscar sempre a reforma íntima. Porque o segredo da reforma íntima é isso. É nós estarmos vivenciando ela. E não deixar nunca de fazer as coisas em prol da espiritualidade porque não estamos prontos. Porque na realidade a gente sabe que a gente não vai estar pronto nessa reencarnação. Então, por exemplo, eu não vou dar palestra porque eu acho que eu não estou pronto. Então você busque estudar, busque informação, busque aprender sobre um tema pelo menos. Estude sobre aquele tema, e comece a fazer a palestra para você, para ver como é que fica e depois vai vivenciando essa experiência até você passar para os outros. Então é assim que a gente começa a fazer a nossa reforma íntima, Não digo só na palestra, Então, em todas as outras situações também. Vivenciar. Eu não me acho digno de falar a respeito de tal tema. Estude, Passe a palavra, que é sempre bom você passar a palavra. Então, você vai fazer aí as experiências referentes a essa encarnação, vivenciando elas e aprendendo sempre, Porque a gente sempre está em aprendizado, irmãos? A gente sempre está buscando algo melhor, ser aquela pessoa melhor hoje do que foi ontem e amanhã do que é hoje. Então essa que é a reforma íntima, a gente sempre em busca de melhorar nós mesmos, porque a corrida não é contra ninguém, A corrida é em busca de melhoria, eu, Everton, ser melhor do que eu fui ontem. Então a corrida é sempre comigo. Enquanto você mais busca conhecimento, mais a tua consciência te cobra. Então a sua consciência te cobrando, você vai absorvendo conhecimento. Você vai absorvendo as experiências da vida e aprendendo com elas. É importante nós termos esses aprendizados diariamente, Então nós, através do estudo da disciplina, nós vamos doutrinando nossos pensamentos e também doutrinando os nossos atos. O fato é que ser imperfeito é isso, não é nenhuma desculpa para ninguém não fazer. Então, ser imperfeito, você já sabe que todos nós somos imperfeitos, Imperfeito é o que não é perfeito, Então, na realidade, todos nós somos imperfeitos, porque perfeito mesmo só o amado Mestre Jesus que encarnou aqui nessa terra, e desceu nessa terra como perfeito, que é a perfeição absoluta que nós temos aí, como nos espelhar a respeito.
E outros, né, também irmãos que desceram, que também estão galgando, né, essas perfeições aí que nós temos que nos espelhar nessas pessoas, né? Essas pessoas que já reencarnaram aí e nos mostraram um pouquinho mais aí o perto da perfeição, né? O que é perto da perfeição? Muitos espíritos já reencarnaram aqui na Terra e com certeza eles nos deixaram um grande exemplo. Então a reforma íntima é isso, irmãos. Reforma íntima é nós querermos ser sempre melhores, sempre através do trabalho e sempre através aí da disciplina, porque sem disciplina não fazemos nada, né? Sem disciplina a gente é como se fosse um barco sem leme. Então o barco vai, né, aonde o vento leva. E com a disciplina que nós temos que ter a disciplina, então nós temos a certeza que o barco tem leme e tem direção, e a gente segue o rumo com certeza da direção. Jesus encarna e escolhe a manjedoura. Jesus encarna e escolhe a manjedoura como símbolo, né, da humildade. Ele poderia encarnar aqui na Terra em várias situações, mas ele encarna na manjedoura, né, no lugar onde ficam os animais. Porque ele encarna para dizer para você que o ser mais humilde, ele pode se elevar tanto, né, e conquistar aí muita luz. Então não é porque você é humilde, né, não tem riqueza, não tem bens, né, é uma pessoa que não tem posses, que você não pode chegar onde você quer. Então Jesus deixa esse ensinamento, que não importa aí o quão você reencarnou, em qual situação que você reencarnou, né? Mas você tendo aí o exemplo do amado Mestre Jesus, né? Você já sabe que você pode conquistar aí o que você quiser. Porque nós somos espíritos imortais, irmãos. E como os espíritos imortais, né? Nós não vamos sofrer nenhum dano, porque nós somos espíritos imortais. O que morre é o nosso corpo. E se nós tivermos essa noção, que o nosso espírito é imortal, que não tem noção de tempo nem espaço, nós vamos vivenciar, né, e começar a viver experiências absolutamente incríveis. Porque nada pode nos matar. Nada pode nos destruir. Nós somos indestrutíveis. Então nada pode fazer com que eu pare a minha evolução. Tudo serve para evoluir. Tudo serve para eu chegar a um determinado ponto que eu quero. Então você que está me vendo agora, que está um pouco desiludido, desiludida, né, tenha fé, mas acima de tudo perseverança. Nós sempre digo que nós temos que baixar a cabeça para orar pelas situações que não têm, né, solução. Então a gente baixa a cabeça e ora e acredita no amado Mestre Jesus, acredita que Ele está fazendo o melhor por nós. Mas tem situações que você tem que levantar a cabeça e seguir adiante, que são as situações que você pode mudar. Mas muitas vezes as situações que nós podemos mudar, nós baixamos a cabeça e ficamos esperando, né, alguma coisa que mude. Então nós temos que ter o discernimento de saber quando é que a gente tem que baixar a cabeça e quando é que a gente tem que levantar a cabeça e seguir, tomar as rédeas do destino. É isso que o amado Mestre Jesus quer. Não que a gente, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós baixemos a cabeça e esperemos, né? Então a gente baixa a cabeça para aquelas circunstâncias que não tem como resolver e solucionar, mas a gente ora e segue adiante com a cabeça levantada para aquelas circunstâncias que a gente tem que mudar alguma coisa na nossa vida. E é assim que a gente vai fazer com que a nossa vida mude, né? É interessante que muitas das pessoas dizem que está sendo obsediada, né? A vida não vai para frente, a vida está travada, né? No livro Ação e Reação, André Luiz nos mostra que a influência dos espíritos é muito grande sobre nós, mas que nós deixamos também muitas portas abertas e janelas abertas para que eles entrem, né?
André Luiz nos mostra no livro Ação e Reação, referente, né, que todos nós temos, né, todos nós aí temos um desejo central. Todos nós temos aquele desejo lá no fundo do seu inconsciente. E é esse desejo central que esses nossos irmãos doentes, que são os obsessores, assopram como se fosse uma brasa, e aquela brasa vai crescendo. E aquele desejo cresce dentro de ti, né, e se sobressai a todos os outros desejos que são mais nobres do que esse. Por exemplo, aquela pessoa que é materialista e quer ter dinheiro, quer ter posses, quer ter, né, bens. Não tem nada de mal, né? Deus não recrimina você querer os bens materiais, porque se Ele colocou os bens materiais para nós usufruir, é para o nosso bem também. Mas o problema é quando esse desejo central se torna maior, né, do que tudo. Se torna se torna maior que a família, se torna maior, né, que a espiritualidade, se torna maior, né, que a tua moral, que o teu caráter. Então esses espíritos, eles ficam assoprando esse teu desejo central. E você fica cego e só corre atrás desse desejo central, deixando tudo de lado. É assim que André Luiz, no livro Ação e Reação, ele mostra como que os espíritos, eles nos subjugam através da obsessão. Como que eles nos conduzem a fazer coisas que nós, na realidade, não queríamos fazer e fazemos porque aqueles nossos irmãos doentes, os obsessores, começam a, como se fossem a soprar aquela brasa que está dentro da gente, que é o nosso desejo central. Então o livro Ação e Reação é um livro que convido todos a lerem, né? Quem tem um pouquinho mais de um estudo aprofundado, que é um livro fantástico. Ação e Reação, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior. Então toda a coleção do André Luiz, ela nos mostra o outro lado da cortina. Então ele nos mostra muito para nós termos o conhecimento do mundo maior, do plano espiritual, né? E todos os processos obsessivos, processos reencarnatórios, processos de desencarnação, tudo a coleção do André Luiz, né? Psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então ele mostra e descortina o plano espiritual. E as obsessões, elas são dadas muito por isto, porque todos nós temos esse desejo central e os espíritos, né, obsessores, os nossos irmãos doentes, eles começam a soprar e assoprar essa brasa que vira uma chama dentro de cada um de nós, né? Mas com certeza nós sempre abrindo portas e janelas para esses espíritos, né, nos obsediarem. Então são experiências que nos transformam aí como espíritos sem experiência, né, nessa elucidação aí do plano maior, porque todos nós temos um desejo central, e o desejo central de todos nós, né, se não for tão digno quanto os nossos pensamentos e as nossas atitudes, ele pode se tornar tão grande quanto os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então o desejo central de uma pessoa é ficar rico. Então, como eu disse, Deus não condena, né, a riqueza, sendo que se você usufrui dela e ela não usufrui de você, não tem problema nenhum, porque tem pessoas que são muito ricas e elas são muito boas de coração, caridosas, pessoas que ajudam muito as outras pessoas, né? Então imagine você ter o poder na mão, né? Um poder de bilhões e bilhões de reais, e esse poder aí você ter na mão. Então é uma prova, na realidade, muito maior, né, que aquele que não tem muito. Então o poder
o poder, ele te mostra, na realidade, o verdadeiro eu, né? Então, o poder de você subjugar as outras pessoas, né, te mostra. Então, por isso que muitos dos espíritos, eles não passam por essa prova ainda, porque não têm a capacidade de absorver, porque, né, como dizem, Deus coloca a cruz, né, para cada um de nós carregarmos, referentes à nossas forças, né? Então Deus não coloca uma prova maior que Ele já sabe que nós não vamos passar. Então Ele coloca aquela prova que Ele tem absoluta certeza que nós vamos passar se nós dedicarmos, né? Quando eu digo Deus, eu digo a espiritualidade, né? A espiritualidade nos coloca aí no plano reencarnatório as provas que nós somos, né, possíveis de nós passarmos. Às vezes a gente não passa, né? Nós não passamos pelas provas, mas a espiritualidade nos deixa no plano reencarnatório cientes que nós podemos passar por essas provas. Mas nunca vamos ter as provas muito maiores que o nosso conhecimento, que a nossa aptidão pode ter. Então, então o problema todo é esse, né? Quando o desejo central ele se torna maior do que nós mesmos. E os espíritos obsessores, eles nos subjugam assim, pelo desejo central que vai soprando, que vai soprando. Então todos nós somos repletos de sentimentos todo dia. Todo dia nós somos repletos de sentimentos, né? Uns de amor, outros de gratidão, outros de rebeldia, outros de ódio, outros de raiva, de rancor, né? Outros de ego. Então todos nós somos, todo dia, os nossos pensamentos eles estão em torno da gente, né? Os pensamentos, na realidade, o pensamento ele nunca para, né? O pensamento sempre está, até quando você não está tendo ideia, você está no mundo da lua, como se dizem, você está rodeado de pensamento. E esse pensamento é como se fosse uma antena, sempre emitindo pensamentos, né? E a nossa aura, na realidade, então, o nosso perispírito, né? Então ele emana, né, como se fosse os nossos pensamentos. Se nosso pensamento não é tão elevado, né, o nosso perispírito ele nos deixa um pouquinho mais denso, né? E esse perispírito, né, mais denso, como se fosse nosso pensamento, né, tem espíritos que até sente o cheiro né, dos teus pensamentos, sente, né, o cheiro, sente cor. Então ele sabe exatamente o que você está pensando, o que você está sentindo, se você está tendo aí pensamentos nobres ou não, né? E é nessas circunstâncias que ele pode te subjugar. Ele pode te obsediar através, né, dele saber referente se teu pensamento não está tão bom, está tão nobre ou não. Então sempre orar e vigiar, né? Porque nosso pensamento sempre tá emitindo, como se fosse uma antena, sempre emitindo pensamentos, né? Então nós temos que sempre ter isso em mente. Nossos pensamentos nunca param, ele está sempre emitindo. Então nós temos sempre certeza aí de termos os pensamentos mais nobres possíveis para que os espíritos, esses nossos irmãos doentes, não nos subjuguem, né? E nós não atraímos eles, porque nós que atraímos. Nós somos que nem uma antena, vamos, né, emitindo. E se nós entramos na sintonia desses espíritos, né, doentes, com certeza eles se sintonizam com a gente e podem nos subjugar, podem nos obsediar, podem nos, né, assoprar o nosso desejo central, que é, né, o que pode acontecer. Os espíritos reencarnados aqui na Terra, né, ou encarnados, eles sempre, né, vão ter esse desejo central. Então, quem nunca sentiu vontade de desistir, hein? A gente sempre tem aquelas circunstâncias, aquelas situações que, né, nos deixam aí com vontade de desistir. E quem nunca, né, quis desistir? Então, esses pensamentos aí destrutivos, eles são portas escancaradas para esses nossos irmãos doentes que são os obsessores. Porque a nossa energia baixa tanto que eles podem nos subjugar muito facilmente.
né? Eles se sintonizam com a gente e se subjugam muito facilmente, pode nos subjugar, né? Então aquela pessoa que não tem o hábito da oração, o hábito do evangelho no lar, não tem o hábito de de ler livros edificantes, não tem o hábito de ver vídeos edificantes, palestras, então ela fica muito fácil de ser subjugada, né? Porque eles vão assoprando, na realidade, o desejo central daquela pessoa se torna a destruição do seu próprio corpo, né? E eles vão, né, assoprando aquele desejo vai crescendo dentro daquela pessoa, e aquele desejo se torna uma labareda que aquela pessoa só vê, né, um caminho a seguir, né, que é a destruição do seu corpo. Então nós temos que viver plenamente a nossa espiritualidade através do estudo, através da leitura, através de vídeos edificantes, através de palestras, né? E não só deixar viver pelas nossas experiências, porque nós vamos ficar num barco sem leme. O barco vai à deriva. E o barco à deriva, nós sabemos que fica muito mais suscetível a receber influências negativas dos nossos irmãos aí, né? Que são obsessores. Então o Chico Xavier, tem uma história do Chico Xavier que ele diz que ele tinha um cachorrinho, né? Ele tinha um cachorrinho. Para você ver como os nossos pensamentos, né? Eles são fortes, assim, eles têm um poder. Como eu disse, o pensamento ele tem cheiro, tem peso, né? Então os obsessores, os espíritos até mais evoluídos, por isso que na espiritualidade, né? Os nossos irmãos, eles sabem tudo a nosso respeito, o que nós estamos pensando, o que não estão pensando. Então o Chico Xavier tinha um cachorrinho e ele se acordava cedo para cuidar do cachorrinho. Se acordava às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque os trabalhos mediúnicos começavam cedo também. Mas ele tinha um prazer de cuidar daquele cachorrinho, né? Aquele cachorrinho estava doente até. Então ele acordava cedo, dava remédio, bem cedinho, 5 horas, 5 horas e meia, dava comidinha pro cachorrinho e depois ia trabalhar, né? E o vizinho, que gostava muito do Chico, o vizinho dele, e ficou com pena do Chico, né? Bah, mas esse cachorro tá tirando aí o tempo do Chico, né? Porque o Chico poderia estar dormindo essa hora e tá cuidando desse cachorro aí, já faz um tempo que ele tá aí, né? O cachorrinho não melhora e fica cuidando do cachorrinho de manhã. Eu vou ajudar o Chico, o vizinho dele pensou. O que ele fez, o vizinho? Deu veneno pro cachorro, matou o cachorrinho do Chico. Daí o Chico chegou, né, do trabalho e viu o cachorrinho, né, morto e ficou bem triste, né? Ficou bem triste. Porque ele já tinha o hábito de cuidar do cachorro, né? Já tinha o hábito de estar cuidando do cachorrinho e gostava de cuidar do cachorrinho, porque se apegou, né? Criou um vínculo com o cachorrinho que se apegou. E o vizinho dele matou o cachorrinho. E o Chico ficou bem triste, né? Ficou assim, né? Muito triste. E nos trabalhos mediúnicos, né? Depois de 1 ou 2 dias, os trabalhos mediúnicos, o Emmanuel chamou o Chico, né? Chico, o que está acontecendo contigo, Chico? Que eu tô vendo uma nuvem preta no teu peito. O que está acontecendo, Chico? E o Chico contou a história, né? É que eu tô triste, né? Tô magoado porque mataram meu cachorrinho, né? Mataram o cachorrinho porque eu gostava tanto do cachorrinho, eu cuidava do cachorrinho. E mataram ele, né? Mataram porque ele tava bem, tava se recuperando. E né, só pode ter matado ele, né? E o Emmanuel chegou, mas Chico, isso aí tá atrapalhando nos trabalhos mediúnicos aqui, né? Você sabe quem matou, né? Mas eu acho que foi o vizinho que matou, né? Porque ele que tinha o único acesso ali a ao portão, né? Então, ali dos fundos, então só pode ter sido ele que matou o cachorrinho, né? E o Chico estava magoado com o vizinho, né? Vê o Chico, um espírito iluminadíssimo, né? E estava magoado. E o Emmanuel falou: Chico, mágoa, já diz a própria palavra, é má, né? É água ruim, né? Má água. Então é água ruim. E o Chico, né, falou: mas eu, né?
mas eu tô bem triste, né? E o Emmanuel falou: ó, Chico, faz o seguinte, ó, procura saber com os outros vizinhos o que esse teu vizinho ele gostaria de ganhar, assim, um presente, né, que ele ficaria muito feliz, um presente assim que para ele seria excepcional. E o Chico não ficou assim, mas por quê? Não, porque na realidade o presente que ele quiser, né, o presente que ele quer, na realidade tu vai dar para ele. Ele falou: mas como, né? Ele matou meu cachorrinho. Não, e daí o Emmanuel falou, né? Essa receita não sei o que estou te dando, Chico. Essa receita foi Jesus que nos deixou, né? Então o Chico foi, né? Perguntou para os vizinhos, tudo, né? E, né? Meio desgostoso, assim, descobriu que o vizinho ele queria era uma gaita, né? Mas muito cara a gaita, caríssima. E o Chico foi, né? E comprou a gaita, né? Pagou em várias parcelas porque ganhava pouco também, né? E ajudava ali nas obras da caridade. Pagou aí as parcelas por umas 3 reencarnação, né? Daí pegou a gaita, foi, né? Um acordeon, pegou o acordeon lá e levou para bem desgostoso, até matou meu cachorro, né? Levou para o vizinho. E o vizinho, ao ver aquele presente, mas ficou tão feliz, mas tão feliz, que deu um abraço no Chico assim com uma gratidão gigantesca, que saiu do peito do vizinho uma luz tão grande que inundou o Chico, e aquela nuvem preta que tinha no peito eliminou toda, e eliminou aquela nuvem preta por umas 3, 4 reencarnações, de tanta que foi a gratidão desse vizinho para com o presente que o Chico tinha dado para ele. Mas foi uma gratidão tão grande, um abraço apertado, sabe? E uma luz tão forte que saiu do peito do vizinho para o Chico, que o Chico, né? O Emmanuel perguntou até para o Chico: foi caro, Chico, a gaita? Olha, a gaita foi cara, mas se eu for ver bem, foi mais barato do que eu imaginava, porque, né, o vizinho me limpou todo, né, energeticamente para 3 reencarnação, né? E é uma história que a gente diz porque nós, né, todos nós temos essas sentimentos, né, que não são tão nobres, como mágoa, ego, né, e tantos outros. O ego é como se fosse, imagina, sabe aqueles dardos que você joga, né, para acertar ali a mira? Então tem ali, né, a mira que é redonda, e você vai jogando os dardos. O ego, quanto maior o ego, maior é a mira. E as pessoas vão jogando os dardos e acertando, porque a mira é gigante. Quanto menor é o ego, menor é a mira. As pessoas atiram e não conseguem acertar. Então esse, né, que é um alusivo do ego, né? Então a pessoa que tem um ego muito grande, né, qualquer coisinha já deixa a pessoa, né, transtornada, porque qualquer dardo que atiram nesse centro, né, nessa mira, acerta, porque o ego é gigante, né? E a pessoa que não tem ego, a mira é bem pequenininha, então para acertar ali é difícil. Então assim que nós temos que ter a vida, levar a vida, viu? Sem mágoa, porque a mágoa, como o Emmanuel diz, né, é água suja, é má água, né? É uma água suja, lamacenta, né? E o ego é uma das mazelas, né, da vida. Então o ego, a palavra ego já diz, né, eu. E o amado Mestre Jesus nunca disse eu, né, até na oração dominical ele fala, né, Pai nosso, né, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, né? Nunca diz eu, porque o eu ele tem uma particularidade do ego, né? É eu, né? E nós é mais coletivo. Então esse que é o ensinamento que o Chico nos deixa, né?
que até o Chico, né, na realidade, um espírito evoluído, né, ele tem essas imperfeições também aqui, de um espírito que não é ainda perfeito, né? Porque o espírito perfeito é aquele espírito que já atingiu a perfeição, não tem nada, não tem o que reencarnar, não tem que aprender nada, né? E o espírito perfeito, né, são como se fossem os cristos, então são espíritos perfeitos, né? Então o Chico nos deixa essa lição aí, né? Então imagina você, se o vizinho mata o seu cachorro, mata o seu gato, o que você vai fazer? Você vai dar um presente pro seu vizinho? Hein? Ou você vai xingar ele até, né? É assim que nós temos que ter. O conhecimento ele nos leva a enobrecer, né? Enobrecer a alma, enobrecer os nossos pensamentos, enobrecer as nossas atitudes. Então, através aí do estudo, através da didática dos ensinamentos do amado Mestre Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo e também, né, através das complexidades aí, do Espiritismo no campo, no campo aí do mundo espiritual, né? Tem muito ensinamento aí que o André Luiz nos deixou através das obras dele, psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier. Então, né, isso que é a reforma íntima, dando um pouco dos ensinamentos aí que o Chico nos colocou, da mágoa, né, do ego também. Então isso aí só faz nos levarmos para trás, não faz nos levarmos adiante, que é o que nós estamos aí aprendendo referente à reforma íntima, né? Então, muitos dos irmãos, né, que estão hoje em desespero, tem uma história do Haroldo Dutra Dias. O Haroldo Dutra Dias, quando começou a carreira dele, ele teve que fazer, né, um estágio numa cidadezinha pequena, mas o estágio era de 2 anos, então ele ia ficar longe da namorada, da noiva, longe da família, e estava meio desgostoso, né, referente a tudo que estava acontecendo na vida dele. E ele como jovem, né, então, sabe, não sabia muito bem lidar com a situação. Então, o Haroldo Dutra Dias diz, né, nas palestras dele, que estava numa praça, nessa praça dessa cidadezinha pequena, e estava chorando ali, não estava, né, gostando porque era jovem ainda, não sabia da vida. E chegou um senhor para ele, e o senhor chegou e falou para ele: "Tudo bem, você pode orar por mim?" E ele achou estranho a abordagem desse senhor, né? E ele perguntou como é que é mesmo. E o senhor falou: "Você pode orar por mim?" Né? Daí ele perguntou assim: mas por quê? Não, é que você está sofrendo, né? Eu estou vendo que você está sofrendo, você está chorando. Então, quando você está sofrendo do jeito que você está sofrendo, você está mais perto de Deus. Então, tu pode orar por mim, por gentileza? E foi embora, né?